paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando uma nova jornada, um novo trimestre, o terceiro trimestre da CPAD em 2022, nessa classe tão abençoada, onde nós vamos estudar nesse trimestre sobre o seguinte assunto: os ataques contra a Igreja de Cristo. Esse material, essa lição foi escrita pelo pastor José Gonçalves e eu espero muito que o Senhor Jesus ministre ao teu coração, aonde nós vamos estar aprendendo juntos nessa jornada sobre grandes lições para o nosso crescimento em Jesus. Essa lição também tem uma visão apologética, defesa da fé cristã. E eu espero que o Senhor Jesus ministre em cada aula ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal. Passe a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu joinha aí, envia esse vídeo para mais alguém. Se é alcançado por Jesus, coloca teu comentário, deixa o hashtag Glória a Deus, coloca aí de onde você está assistindo essa aula também. Eu já agradeço o teu carinho, Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso aqui, ó, na descrição desse vídeo. Fica à vontade para você navegar, conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Você que é da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo, é professor da Escola Bíblica Dominical, tem um material sensacional para poder te ajudar. Você pode ter acesso ao nosso material do Facilita EBD, onde você encontra o esboço da minha aula, da aula que eu preparo com todos os argumentos, versículos a mais que a gente coloca, que vai além da lição, que pode te ajudar. Você pode ter acesso também ao nosso PowerPoint da aula, onde você tem uma dinâmica muito legal para ministrar as suas aulas da Escola Bíblica Dominical. Quem se torna assinante do Facilita, a nossa assinatura ela é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus. Nosso workshop de pregação, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica, que é muito bom, e também o nosso curso de discipulado e evangelismo, que vai te ajudar a crescer em Jesus. As propostas estão aqui, ó, no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer e aprender um pouco mais do Senhor. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre e é claro que nós vamos estudar nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição de número 1, onde nós vamos trabalhar sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Essa lição procura trabalhar um viés muito legal, que é o viés da apologética cristã, da defesa da fé. E é importante a gente iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira base bíblica se encontra no texto áureo, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos analisar aí a carta que Paulo escreveu a Timóteo, especialmente a primeira carta. A verdade prática também é importante ser apresentada em sala de aula, e a nossa leitura bíblica em classe se localiza em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Segundo Alistair McGrath, em seu texto Apologética Cristã do século XXI, ele destaca que crer em Jesus não é apenas amá-lo, adorá-lo, bendizer o seu nome. Mas crer em Jesus é entender, conhecer e acreditar em coisas bem definidas, em lições bem definidas, em ensinos bem definidos a respeito da pessoa do Cristo. E isso justifica exatamente a nossa crença em Jesus. É importante nós levarmos isso em consideração também, pois nos dias atuais em que nós estamos vivendo, que a lição até traz essa visão
sobre esses ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo, nesses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nós precisamos ter a visão exatamente de nos firmarmos na fé em Cristo, de nos firmarmos então na causa do Evangelho e passarmos a acreditar nos ideais do Evangelho, que o Evangelho apresenta para a gente para vivermos então uma vida cristã nesses dias atuais. É importante também levarmos em consideração a definição a respeito de apologética cristã. Nesse trimestre nós vamos trabalhar muito a defesa do Evangelho, vamos trabalhar muito a respeito daquilo que nós acreditamos. E o que é apologética cristã em seu sentido? Em seu sentido primordial, a apologética cristã é uma doutrina que defende a fé cristã, que trabalha exatamente a respeito da defesa das verdades cristãs, defende a palavra de Deus, defende o Cristo como divino, defende também o Espírito Santo como divino. Ou seja, é um marco que se levanta nesse mundo atual para dizer que existe um povo que crê em Jesus. Pois, nesse trimestre, nós vamos estar abordando exatamente essa disciplina, a disciplina da apologética cristã, para avançarmos pela fé, defendendo também a nossa fé pentecostal. Por que nós somos pentecostais? Por que nós acreditamos nos dons espirituais? Nós vamos aprender a respeito da verdadeira graça, ao contrário da graça barata que é pregada hoje em dia. Nós vamos aprender também nesse trimestre a respeito de riquezas fundamentais para a nossa crença em Jesus. E esses marcos que a apologética cristã vai trazer para a gente são marcos que vão nos firmar na fé. O objetivo da apologética, então, é trazer integridade para a causa do Evangelho, é apresentar a verdade do Evangelho. Em outras palavras, a apologética cristã, que nós vamos trabalhar nesse trimestre, também tem um objetivo evangelístico, de demonstrar com profundidade a pessoa de Jesus, a respeito das doutrinas cristãs, a respeito da causa da fé, também mostrar exatamente porque essa fé está firmada no nosso coração e levantar os marcos porque nós acreditamos em Jesus. E isso demonstra o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme Ruth Doris Lemos, em seu texto Evidências Cristãs, a irmã Doris, que foi fundadora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, junto com o pastor João Colenda, ela destaca a respeito da importância de conhecermos sobre a nossa fé cristã. E também levanta uma questão considerável hoje em dia, que aqueles que abraçam o viés do liberalismo, infelizmente, estão perdendo o seu foco em Jesus. O liberalismo, que é utilizado hoje em dia como uma arma, como uma ferramenta de Satanás, agindo de forma sutil contra a Igreja de Cristo. E o liberalismo, infelizmente, tem causado hoje em dia um impacto em diversas denominações. Porque o liberalismo teológico, ele chega contra a Igreja de Cristo de forma sutil, silenciosa, levando consigo algumas distorções do verdadeiro evangelho, da verdadeira graça de Deus, da verdadeira forma de servir a Jesus. É interessante também pensarmos exatamente que aqueles que são líderes que seguem esse caminho do liberalismo, infelizmente estão perdendo o viés teológico, porque estão caminhando para distante de Deus. A teologia liberal, ela acaba causando divisões em igrejas. A teologia liberal adoece o povo de Cristo. A teologia liberal cega muitas pessoas e por isso é importante levantar em sala de aula quais são os fundamentos da teologia liberal, que é uma ferramenta sutil de Satanás nesses últimos dias. A primeira defesa que o liberalismo levanta contra a Igreja de Cristo é que a Bíblia ela é falível. Para o liberalismo, a Bíblia foi produzida por homens, está sujeita a erros, não é a única fonte de palavra de Deus. Olha só como essa argumentação ela é sutil e está presente de forma terrível hoje em dia. Outra defesa e outro princípio que o liberalismo defende e levanta é que o homem basicamente é bom, não é um pecador. O homem está somente desajustado.
totalmente contrário àquilo que a fé cristã defende, que o homem pecou, caiu, se afastou da presença de Deus, e se não aceita Cristo, se não tem encontro com o Salvador, não há oportunidade então para essa restauração. Somente através de Cristo o homem agora passa a ser restaurado ao estado de perfeição. Outro detalhe que nós percebemos ao estudar a respeito dos princípios do liberalismo é que a paternidade de Deus é universal. O liberalismo defende que todos são filhos de Deus. Até o inimigo das nossas almas, que caiu, se afastou de Deus e exatamente levou o homem ao pecado. Outro detalhe que o liberalismo também defende de forma sutil como ferramenta de Satanás, e é propagado também hoje em dia, é que tudo o que acontece não é um ato milagroso, mas é um ato das ordens naturais. Não há nada milagroso, sobrenatural na natureza. Há aqui a desqualificação dos milagres, então. O liberalismo ele não enxerga os milagres da parte de Deus. Outro detalhe que aprendemos a respeito do liberalismo é que o mundo está em fase de progresso constante, sempre melhorando dia após dia. Não é isso que a Bíblia defende. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia destaca que o mundo está sendo conduzido para a condenação por causa do pecado. Assim, a apologética cristã, que nós vamos estudar durante todo esse trimestre, compreendendo os ataques de Satanás, a sutileza do inimigo, as ferramentas que ele utiliza contra a Igreja de Cristo, é fundamental para levantarmos os princípios da fé cristã. E eu espero muito que o Senhor Jesus ministre ao teu coração. Eu espero muito que as Escrituras provoquem um efeito em você e que você possa ser um instrumento na casa de Deus para alertar os alunos da escola bíblica que Jesus é bom, que Jesus existe, que os milagres são reais, que a Bíblia é a palavra de Deus. E é a partir dessa perspectiva que o Senhor Jesus vai te usar de forma tremenda. Ah, se eu estou te ajudando, por gentileza, coloca aí no comentário de onde você está assistindo essa aula. Manda essa aula para mais alguém também ser edificado em Jesus. E o primeiro ponto da nossa ministração de hoje trata então sobre o seguinte assunto: a igreja sob ataque. Vamos entender os ataques do inimigo contra a igreja para que possamos fazer como Neemias, erguer as muralhas e nos proteger em Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos da igreja de Éfeso, lá no capítulo 1, versículo 16 a 23, ele destaca exatamente a necessidade de entendermos que nós somos igreja de Cristo e que Satanás ele se levanta contra a igreja. Porém, quando essa igreja está firmada em Jesus, glória a Deus, essa igreja vence o maligno, vence através da oração, da vigilância, da busca contínua com o Senhor. Por isso é importante você fazer uma leitura que está escrita em Efésios capítulo 1, versículos 16 a 23. Faça isso com os teus alunos, abra a Bíblia e apresente a palavra de Deus em sala de aula. O primeiro subtópico trata então, nesse primeiro ponto, sobre a sutileza do ataque. A sutileza do ataque de Satanás contra você, que é a Igreja de Cristo. O pastor José Gonçalves, que é o comentarista dessa lição, de forma sábia, traz para a gente um argumento bem interessante já nesse primeiro subtópico, que as perseguições que são levantadas contra a Igreja de Cristo, atualmente, são levantadas de forma sutil. E elas atacam especialmente a doutrina, o ensinamento dessa igreja, aquilo que nós ensinamos a partir do Evangelho. Então observe como Satanás ele utiliza de forma sutil as suas ferramentas para distorcer então o Evangelho, assim como acabei de explicar para você. Uma das ferramentas que ele utiliza é o viés do liberalismo teológico, que procura então se impregnar dentro da igreja, se infiltrando dentro da igreja. E nós precisamos estar preparados para defender a causa do Evangelho, para anunciar Jesus, para propagar a graça de Deus e a verdade em Cristo. O pastor John Stott ele destaca que no início desse século, do século XXI, a Igreja de Cristo tem enfrentado um conjunto de desafios.
E esse conjunto de desafios surge exatamente a partir dessa visão, dessa cosmovisão que a pós-modernidade procura propagar. Então nós precisamos entender aonde a Igreja de Cristo está inserida. A Igreja de Cristo ela está inserida no mundo pós-moderno. E nesse mundo pós-moderno, nós precisamos ter a convicção da nossa fé cristã, que é diferente das demais religiões. O que o mundo pós-moderno também procura propagar como ferramenta de Satanás? Que todas as religiões também são possíveis caminhos da salvação. Nós que somos cristãos, que fazemos parte do cristianismo, entendemos que o cristianismo ele puxa para si essa visão que existe somente um caminho, que é Cristo, que existe somente uma salvação, que é Jesus. E essa salvação foi oferecida por nós no Calvário. Daí nós já identificamos exatamente as estratégias do inimigo. John Stott ainda destaca de forma sábia que os cristãos que são discípulos de Jesus, como você que está em casa, reivindicam a singularidade do Cristo. Jesus é maior do que qualquer senhor de qualquer outra religião. Jesus é o Redentor, o único caminho, a única verdade da salvação. E se tu concorda, comenta aí. Ele é o meu Salvador, é o teu também. Olha como isso é interessante e é importante nós entendermos a respeito dessa singularidade de Jesus. A irmã Doris, Ruth Doris Lemos, destaca exatamente que a teologia pós-moderna é uma ferramenta sutil de Satanás que procura igualar, então, todas as religiões como se fossem uma só e procura demonstrar que todos os caminhos te levam a Deus. Isso é uma ferramenta sutil de Satanás. É uma ação do inimigo contra a Igreja de Cristo e contra a doutrina cristã. De tal modo que essa teologia pós-moderna procura igualar o hinduísmo, o budismo, ao cristianismo e outras religiões que existem. Com muito respeito, nós trabalhamos isso aqui. Mas nós queremos descrever que nesse trimestre nós estamos defendendo a singularidade do Evangelho, a singularidade do cristianismo, a singularidade de Jesus. Nós acreditamos em Cristo. As verdades cristãs são fundamentadas no Senhor, no único Senhor que é Jesus. Glória a Deus por isso. Nós estamos vivendo em uma sociedade pós-moderna que rejeita então o exclusivismo. E aqui nós compreendemos por que os cristãos são perseguidos, porque os cristãos propagam o único Deus, o único caminho de salvação, que é Jesus. Nós entendemos que o inimigo das nossas almas já armou todo o terreno para perseguir a igreja de forma sutil, perseguindo agora a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja e aquilo que nós defendemos pela fé em Jesus, fundamentado na palavra. Mas quando nós lemos a Bíblia, lá em João capítulo 14, versículo 6, como isso alegra o meu coração. Lê esse versículo aí com os teus alunos, tá? João 14, 6, Jesus declarou o exclusivismo. Ele deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, somente através de Jesus nós encontramos a salvação. É a partir dessa perspectiva bíblica que nós entendemos a respeito da identidade de Jesus, a respeito da identidade de cada discípulo. Por que a igreja, então, defende que Jesus é o único caminho para a salvação? E isso é propagado também a partir da perspectiva do discipulado cristão. O John Stott ainda destaca que o cristão ele se envolve com essa personalidade de Jesus, ele se envolve com a causa de Cristo. O cristão, ele toma para si com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, declarando exatamente que essa verdade vem da parte de Deus, que Jesus é o único caminho para a salvação, demonstrando a necessidade de crescer nesse caminho, com base bíblica. Você pode ler, por exemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que o Pedrão ensinava para a igreja de Cristo. O Pedro dizia, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. É exclusivo, gente. A salvação vem de Cristo. Ele é o único caminho. Então, deixa Deus te usar e levante exatamente essas bases da fé cristã em sala de aula para a glória de Deus. Se eu tô te ajudando, comenta aí. É importante você fazer isso. Deixa o like também. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata então sobre o seguinte argumento: o alerta para o povo de Deus. Qual é o alerta que o pastor José Gonçalves quer destacar para a gente a respeito dessa perspectiva aqui que estamos entendendo sobre as astutas ciladas de Satanás, as sutilezas do inimigo contra a Igreja de Cristo? O pastor José Gonçalves destaca que Deus sempre manteve o seu povo em alerta sobre os ataques de Satanás. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, alertou o jovem pastor Timóteo a respeito dos ataques do inimigo. Você pode ler esse versículo também em sala de aula. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele já destaca muito bem e de forma interessante o que Paulo deixou claro para Timóteo a partir dessa carta que Paulo escreve para aquele jovem pastor. E diante dessa questão, vamos levantar alguns princípios sobre esses ataques, sobre essas ações do inimigo, sobre essas perseguições que o inimigo levantava contra a Igreja de Cristo nos dias de Paulo e Timóteo. Em primeiro lugar, como primeiro princípio, nós precisamos compreender qual é o tempo em que as falsas doutrinas surgem. Lembre muito bem que as falsas doutrinas são ferramentas de Satanás contra a Igreja de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, precisa ser lido em sala de aula. O apóstolo Paulo, ele alerta Timóteo a respeito desse ataque de Satanás contra as doutrinas de Cristo. Quando nós lemos Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, o apóstolo Paulo também alerta os presbíteros da cidade de Éfeso, antes da sua viagem em partida, retornando agora para Jerusalém. Ele alerta também Timóteo a respeito desses ataques do inimigo, usando agora falsos mestres, falsos ensinadores. Não se engane, meu irmão e minha irmã, que o inimigo ele utiliza pessoas como seus instrumentos para propagarem falsas doutrinas, falsos ensinos. Propagarem também essa teologia liberal que nós já destacamos para vocês a início de aula sobre os princípios que ela defende. Então o inimigo ele utiliza pessoas como seus instrumentos para ensinarem as falsas doutrinas. É a partir daí que esse falso ensino é compartilhado. Em segundo lugar, nós precisamos também levar em consideração como princípio que a fonte das falsas doutrinas procede exatamente do coração do inimigo. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Esse argumento também pode ser utilizado em sala de aula. Ao único Espírito Santo se contrapõe, então, muitos espíritos que não são santos. A pessoa de Cristo, a doutrina sobre Cristo, ela é perseguida por falsas doutrinas. É importante compreendermos que Satanás tem os seus próprios ministros da mentira. Então, são pessoas que são guiadas pelo espírito de Satanás, pelo espírito maligno, para distorcer a verdade com falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Não se engane, existem pessoas que têm o prazer de distorcer a verdade do evangelho, de destacar exatamente lições que a Bíblia não apresenta, de apresentar um evangelho centrado na pessoa ao invés de um evangelho centrado no Cristo. Muito cuidado com isso. Outro detalhe que também aprendemos a partir da leitura dessa primeira carta que Paulo escreve a Timóteo é que, em terceiro lugar, como terceiro princípio, nós precisamos compreender quais são os resultados das falsas doutrinas. O resultado das falsas doutrinas se chama apostasia. As falsas doutrinas provocam a apostasia, o afastamento das pessoas da casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ela provoca exatamente o afastamento das pessoas da coinonia,
passa a ensinar que você não precisa estar em comunhão, não precisa estar em uma congregação, que você pode ser igreja de Cristo somente em casa, sem comunhão, sem ter uma vida cristã em comunidade. Isso é contrário às Escrituras. Essa falsa doutrina acaba agora atacando a igreja de Cristo, essa comunidade que cresce na fé. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 47. Está escrito na palavra que a igreja caía na graça do povo, em comunidade, em comunhão. Em Atos, capítulo 4, versículos 31 a seguir, nós vamos perceber que a igreja, ela tinha tudo em comum. Você percebe essa comunhão da igreja sendo propagada. E o que o inimigo quer fazer? Ele age contra isso também, porque isso é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Além do que, nós precisamos estar alertas, agora em quarto lugar, que o inimigo ele procura usar os seus falsos mestres para ensinar as falsas doutrinas, através do quê? Da hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 agora. Os falsos mestres são hipócritas e perderam a sensibilidade espiritual. Não se preocupam em propagar os falsos ensinos. Não sentem tristeza por causa do pecado. Quem são os falsos mestres? São aqueles que estão em pecado e procuram agora ensinar a igreja de Deus de forma distorcida para justificar então o seu pecado. Isso está presente nos dias atuais também. É um ataque de Satanás contra a igreja de Cristo. Em quinto lugar, espero muito estar ajudando você, eu quero destacar outra ferramenta, outro ataque do inimigo contra a igreja de Cristo, com base agora em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 ao 5. O inimigo das nossas almas utiliza então as distorções e as falsas doutrinas que passam agora a escravizar as pessoas no pecado. Então, o resultado de uma ferramenta que nós encontramos aqui é que a falsa doutrina escraviza as pessoas no pecado. Não há libertação. As pessoas não abandonam seus pecados, não se arrependem para ter uma nova vida em Jesus, passam a ensinar e propagar que esse pecado não escraviza, que o pecado não traz grandes prejuízos e que a pessoa pode viver como está. Há uma necessidade de libertação. O Evangelho ensina muito bem a respeito da necessidade de estar livre do pecado para ter uma nova vida com Jesus. Isso vai totalmente na contramão do que esse mundo está ensinando. Gente, eu espero que Deus use você na palavra para poder demonstrar a riqueza do Evangelho e demonstrar que nós somos livres verdadeiramente em Jesus. Esse é o marco que nós precisamos levantar em sala de aula e que Deus use você. Todo esse material que eu estou explicando para você está disponível para quem se tornar assinante do Facilite TBD. O link está na descrição desse vídeo. Terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: a igreja na reta final. Vamos entender a respeito dessa perspectiva aqui. O pastor José Gonçalves sabiamente destaca que as escrituras nos advertem previamente sobre os ataques de Satanás. A Bíblia deixa claro quais são as ferramentas que o inimigo utiliza contra a igreja de Cristo, especialmente nesses dias pós-modernos. Você vai ver isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É um versículo muito chave da aula de hoje. A partir da perspectiva agora de outro comentarista, que é o Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico, ele destaca muito bem a respeito do que o Paulo estava ensinando para Timóteo, segundo essa leitura de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O que Paulo estava querendo ensinar para aquele jovem pastor? Pois em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, é a única passagem bíblica nas cartas pastorais de Paulo. Quais são as cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, a única passagem bíblica que destaca que existem doutrinas falsas que são doutrinas de demônios. Então, Paulo trata de forma ferrenha e demonstra para Timóteo a realidade do ataque de Satanás contra a igreja de Cristo.
Olha a prevenção para nós aqui a partir das Escrituras. Nas Escrituras nós encontramos então os ataques contra a Igreja de Cristo com uma ação de Satanás contra o povo de Deus. Vamos observar com vocês outras passagens bíblicas em outros textos que o apóstolo Paulo alerta sobre os ataques de Satanás. O primeiro está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Paulo já alertou lá atrás, destacando a respeito do ministério da iniquidade. Observe, o inimigo das nossas almas tem um ministério conhecido como o ministério da iniquidade. Vou mostrar para você outra passagem bíblica que a Bíblia alerta para a gente sobre os ataques de Satanás, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7 também, que diz o seguinte: que Satanás, ele age com as suas obras. Existem as obras de Satanás. Existe também outra passagem bíblica que está agora em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 a 15, onde nós encontramos a imitação do ministério de Cristo. O inimigo das nossas almas é o mentiroso, um falso, e ele procura agora imitar o ministério de Cristo para enganar o povo de Deus. E Paulo alerta isso lá em 2 Timóteo, capítulo 11, versículos 13 a 15. Outra lição que nós aprendemos que Paulo alerta sobre os ataques do inimigo pela palavra, eu quero demonstrar isso para você, está em 2 Timóteo, capítulo 11, versículo 3, onde Paulo diz que o inimigo das nossas almas tem ministros da iniquidade. Olha, ele tem os seus servos, os servos da iniquidade. Então, na Bíblia, nós encontramos a estratégia de Satanás contra a Igreja de Cristo. Na Bíblia, nós encontramos as doutrinas sutis de Satanás também contra a Igreja de Cristo. Paulo alertou, ele falou muito bem que o inimigo das nossas almas utilizaria doutrinas de demônio, utilizaria servos da mentira. O Paulo alertou sobre esse ministério que o inimigo levanta contra a Igreja de Cristo, que são os ministros da iniquidade. Então, na palavra, nós percebemos muito bem os ataques do inimigo. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai descobrir em Atos 3 maneiras como o inimigo das nossas almas ataca a Igreja de Cristo. A primeira maneira é o ataque através da perseguição, pela agressão, mas a igreja vence com oração e o poder de Deus. A segunda maneira está lá no capítulo 5, ele age através da infiltração. Ele entra no coração de Ananias e Safira para poder minar a igreja de dentro para fora, mas é vencido pela oração e pela revelação do Espírito. Quando você olha para a Bíblia, você percebe também que ele age agora, a partir do capítulo 6 de Atos, com outro ataque conhecido como a distração. E a distração tem enganado muitas pessoas hoje em dia também, muitos pastores que estão distraídos. E sabe como a igreja venceu esse ataque de Satanás? Levantando novos líderes, preparando novos obreiros, separando diáconos, separando servos, novos discípulos, para a igreja crescer e avançar. E os pastores se dedicavam então ao ministério da palavra e à oração. Portanto, a Bíblia alerta para a gente sobre os ataques de Satanás. A Bíblia dá o marco, a Bíblia dá exatamente o norte para a gente, ela é a bússola. A Bíblia está demonstrando para a gente como o inimigo ataca e como nós podemos vencer através da palavra de Deus em Cristo Jesus. Então, a lição ela procura trabalhar com a gente esse contexto apologético, a defesa da fé. Por que nós cremos em Jesus? Por que tu é crente? Por que tu serve a Deus? Então levanta essa questão em sala de aula e deixa Deus te usar. Se eu tô te ajudando, gente boa, comenta aí, porque isso é importante pra gente também. Avançando, o segundo ponto, trata agora sobre o seguinte assunto: a natureza do ataque. Nós percebemos a partir da Bíblia que Satanás, ele age desde o início como acusador. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ele age acusando a igreja de Cristo, acusando os discípulos de Jesus, acusando você também. Mas é importante nós entendermos que Jesus é o nosso supremo sumo sacerdote. Em Jesus nós fomos comprados pelo preço do sangue. Em Cristo nós somos lavados dos nossos pecados e temos uma nova oportunidade, porque Ele pagou o preço. Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Então glorifique a Jesus, porque você vence o maligno através de Cristo.
O primeiro subtópico destaca então sobre o ataque de natureza espiritual. Vamos entender essa primeira frente do ataque de Satanás, que vem de natureza espiritual. Pastor José Gonçalves, a partir da leitura agora de Efésios capítulo 6, versículo 12, ele destaca que o ataque de Satanás na primeira frente é de ordem espiritual. Não se esqueça que os inimigos da igreja são sobrenaturais, são de ordem espiritual. E ele tem utilizado os seus ataques contra a fé em Cristo. Mas como nós podemos vencer? Nos firmando em Jesus. Muitas pessoas têm caído e se apostatado da fé pelo fato de não conhecer as ferramentas que a palavra de Deus fornece para o seu crescimento em Cristo. É importante nos firmarmos na fé que é em Jesus. O Warren Wiersbe, ele aponta que o principal objetivo do inimigo é seduzir, é enganar, é afastar as pessoas da fé. Olha como essa lição que nós vamos trabalhar nesse trimestre ela é rica. Ela procura demonstrar a nossa firmeza agora em Jesus, gente. Está firme em Cristo. E é importante nós observarmos que o inimigo procura agora fazer com que as pessoas abandonem a palavra. Esse é o primeiro ataque espiritual do inimigo. Ele age na frente espiritual para provocar exatamente a apostasia, o abandono da palavra. E esse abandono é o abandono também das verdades cristãs. O que a gente acredita? Nós acreditamos que Cristo é Deus, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Nós acreditamos que ele se encarnou. A encarnação é essa ação de Deus em forma humana. Nós cremos pela palavra nesse Deus trino, que é único e trino. Nós acreditamos exatamente que Deus é Senhor, que Jesus é Senhor e que o Espírito Santo também é Deus. E o que o inimigo faz? Ele procura colocar agora dúvidas. Ele procura colocar exatamente os seus pensamentos distorcidos na palavra para que você então se esfrie na fé. A palavra precisa ser o combustível da tua alma, glória a Deus. O Espírito Santo precisa ser o azeite do teu coração, glória a Deus. E essa revelação, o entendimento das Escrituras precisam ser o luzeiro da tua mente, a luz da tua mente, para que você possa avançar crente em Jesus, glória a Deus. Eu espero que os crentes que dão glória estejam também participando dessa aula. Se você é daqueles crentes que dão glória como eu, pentecostal, deixa o glória aí, glória a Deus e aleluia, que Deus abençoe você. Satanás tem os seus instrumentos, que são os falsos mestres. E os falsos mestres não se preocupam em edificar a igreja de Cristo. Não se preocupa em levar as pessoas através do discipulado para essa pessoa estar firme em Jesus. Os falsos mestres desejam angariar discípulos para si, seus seguidores. Olha só que interessante isso aqui. Aquele que é verdadeiramente um discípulo de Jesus, ele centraliza a pessoa em Jesus e não nele. Isso quer dizer que ele baseia a sua fé agora em Cristo e leva essa pessoa a crer em Jesus também. Jesus deve ser o Senhor da sua vida. Tem pessoas que entram na religião, mas são discípulas de determinada pessoa, seguidores de determinada pessoa e não de Jesus. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, glória a Deus. O pastor da igreja, da nossa denominação, ele é apenas um instrumento na mão de Deus. E louvado seja Deus pela vida de pastores fiéis que firmam as suas ovelhas em Cristo. Em Jesus nós temos então essa firmeza. Já os falsos mestres, eles procuram agir contra a igreja, contra a identidade da igreja verdadeira, pois a igreja verdadeira é totalmente diferente daquela igreja e desse viés que é utilizado por Satanás. O que é uma igreja verdadeira? Ela é autêntica e procura ganhar os novos convertidos para Cristo e edificar esses novos convertidos em Jesus. Jesus é o centro dessa igreja, glória a Deus, é o centro da vida do pastor, é o centro da vida do professor da escola bíblica dominical, é o centro do ministério de louvor, é o centro dos grupos da igreja. A seita, no entanto, ela procura puxar as pessoas para si. Ela procura escravizar as pessoas, os novos convertidos, para transformarem em seus servos.
Na seita não há espaço para essa liberdade, não há espaço para Jesus no centro. Todavia, nós somos chamados para propagar a verdade do evangelho. Por isso, a primeira frente de Satanás é espiritual. E a nossa também deve ser um ataque espiritual. Demonstrar Jesus, firmar as pessoas em Cristo, que Deus use você. O segundo subtópico destaca então sobre o seguinte argumento: o ataque de natureza agora moral. Essa é a segunda frente do inimigo. O pastor José Gonçalves destaca que o inimigo das nossas almas procura cauterizar a consciência daqueles que são seus servos, seus falsos ministros. E uma consciência cauterizada não se preocupa com o pecado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Leia esse texto com os teus alunos aí. É necessário entendermos que aqueles que são servos de Jesus se incomodam com o pecado. A nossa defesa do evangelho apresenta essa necessidade de nos preocuparmos com a nossa vida santificada em Jesus. Conforme Ruth Doris Lemos, a irmã Doris, em seu texto Evidências Cristãs, ela destaca que nós, quando estudamos o fundamento da fé cristã, compreendemos que esses fundamentos são fundamentados em Jesus. E outro detalhe, a Bíblia Sagrada para nós é a palavra de Deus. E o pecado existe. Então, nós já acreditamos no pecado. O pecado existe. A teologia liberal procura dizer que o pecado ele não traz prejuízos. Em outras palavras, existem pessoas em determinadas religiões que não acreditam no pecado também. Nós acreditamos que o pecado é errar o alvo, é se afastar de Deus, é fundamento. Então, na doutrina cristã, como verdade em Cristo, agora, para entendermos o ataque de Satanás na ação moral, ele procura descrever que o pecado não existe, então está tudo liberado. Mas, para nós, em Cristo, nós sabemos que o pecado existe, é uma transgressão à lei de Deus, é um ato da desobediência e procura escravizar as pessoas, levando as pessoas à cegueira espiritual. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele destaca que muitas pessoas estão cauterizadas ao ponto de estarem cegas espiritualmente por causa do pecado. A ideia do pecado também está presente em algumas religiões. Já que nós estamos trabalhando a respeito dessa ideia de apologética cristã, estamos entendendo que o mundo pós-moderno procura igualar as religiões ao cristianismo e demonstrar exatamente que todos os caminhos levam a Deus. Vamos entender o que as outras religiões compreendem a respeito do pecado. Agora, detalhe, nós que somos crentes em Jesus, cristãos, o cristianismo, ele defende exatamente essa visão de singularidade. O cristianismo é singular, ele é diferente. O cristianismo tem um único caminho, que é Jesus. Porém, vamos observar o que as determinadas religiões ensinam de forma sutil sobre o pecado. A primeira delas é a ciência cristã. Na ciência cristã, o pecado e o mal não são reais. Olha aí. Olha o ataque do inimigo nesse mundo pós-moderno para cegar as pessoas. Ele procura demonstrar que a total libertação do homem está em fazer o que ele deseja, está em fazer em tudo aquilo que ele é capaz de fazer. E aqui nós compreendemos que essa visão procura demonstrar que o pecado e o mal são ilusões. Outra questão que nós precisamos também destacar é a visão do espiritismo. O espiritismo nega a existência do pecado. Nós que somos crentes acreditamos na existência do pecado. O espiritismo procura demonstrar que não há evidências da queda do homem pela desobediência, que não existe pecado. Nós acreditamos na realidade do pecado. Por isso nós precisamos estar atentos a esses ataques de Satanás. Outra visão, que é a visão do ateísmo, o ateísmo procura combater a existência do pecado, da ética, da moral, não acredita na existência de Deus, e o ateísmo procura demonstrar que a pessoa pode ter a salvação a partir do conhecimento da ciência em si. Nós não acreditamos nessa visão. Como crentes, nós entendemos que o pecado existe, nós entendemos que é importante termos um relacionamento com Deus e firmarmos a nossa fé em Jesus. Agora eu quero destacar também outra visão, que é outra frente que está existindo hoje em dia, conhecida como a teologia da libertação. Eu quero tocar nesse viés também.
A teologia da libertação, ela considera o pecado como opressão social de um grupo sobre o outro. Então é o viés da teologia da libertação. Nega a realidade espiritual do pecado. A teologia da libertação demonstra que não há uma realidade espiritual do pecado, pois isso é uma ofensa direta contra Deus. Olha só como isso é defendido na teologia da libertação. O pecado está apenas no âmbito material e social. Não é assim que nós acreditamos. Nós acreditamos que o pecado ele tem o seu âmbito espiritual, afeta o homem espiritualmente, afeta o homem na sua alma e afeta o homem também no seu corpo físico. Nós acreditamos nisso a partir da própria Bíblia. A teologia da libertação procura demonstrar que a salvação vem a partir de uma educação, a partir do conhecimento. Nós entendemos que a salvação vem por intermédio de Jesus, conhecer a Jesus e aprender sobre Jesus. Outra visão também que existe hoje em dia como frente e ataque de Satanás é a visão do humanismo. O humanismo ele procura demonstrar que o pecado ele não existe, que não há necessidade para nos preocuparmos com o pecado. É importante entendermos que o ser humano precisa ser compreendido e o homem aqui no humanismo toma o lugar de Senhor, ele passa a ser o centro. Então, no viés moral, você já percebe que outras filosofias, outras religiões ensinam a não existência do pecado, ensinam que o pecado não quebra uma aliança com Deus. Nós acreditamos que esse pecado nos afasta de Deus. Daí, então, compreendermos essa frente que o inimigo levanta contra a Igreja de Cristo. Avançando, o terceiro ponto trata, então, sobre o seguinte argumento: as esferas do ataque. Vamos compreender as esferas do ataque de Satanás. Você pode perceber, à luz da Bíblia, em uma leitura bíblica, sobre a vitória que o cristão tem sobre Satanás a partir da leitura de 1 João, capítulo 4, versículo 4, e também capítulo 5, versículo 4 e 5. Leia esse texto com os teus alunos e deixa Deus te usar. Se eu estou te abençoando, se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, envia esse vídeo para ele ou para ela. O primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: a esfera religiosa. Olha outro ataque do inimigo aqui. Na própria esfera religiosa, ele procura atacar a Igreja de Cristo. O pastor José Gonçalves sabiamente aponta a partir da leitura de 1 Timóteo 1,4, demonstrando que o inimigo das nossas almas também utiliza outro ataque, o ataque de dentro da igreja, a partir da perspectiva da esfera religiosa. Dentro da igreja, o inimigo também se infiltra contra a causa de Cristo, contra a doutrina de Jesus, contra a nossa fé. O Warren Wiersbe, em seu comentário, destacando a respeito desse ataque de Satanás de forma infiltrada dentro da igreja, ele toma como base Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20, destacando que pelos frutos nós vamos conhecer muito bem aqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que não são discípulos de Jesus, aqueles que praticam verdadeiramente uma vida cristã e aqueles que praticam apenas uma religiosidade, que não são servos de Cristo. Satanás ele procura trabalhar pela hipocrisia, levando as pessoas a falarem mentiras, levando as pessoas a praticarem a mentira. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2 dá base para isso. Uma das características do verdadeiro servo de Cristo é a honestidade e integridade. Aquele que é servo de Cristo, ele é honesto, ele é íntegro, ele é verdadeiro e ele pratica aquilo que ele prega. Então, é necessário entendermos que uma das frentes de Satanás é a frente religiosa também. E aquele que é servo de Jesus, ele vive aquilo que ele está pregando. Ele procura obedecer de forma sincera a palavra de Deus. Ele dá testemunho daquilo que ele vive. Ele procura manter a sua boa consciência. 1 Timóteo 1,5, versículo 19, capítulo 3, versículo 9 também dá base para isso, para a gente poder crescer em Jesus. Assim é importante nós entendermos que o inimigo tem pessoas que são cauterizadas, que estão presentes na igreja. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência em que o pecado bate e não causa mais nenhum efeito. A pessoa ela permanece em pecado. Existem pessoas que têm a consciência cauterizada
amortecida e não sentem mais essa necessidade de pedir o perdão dos seus pecados, se aproximarem de Deus, mas procuram viver essa visão espiritual de ter aquilo que ele quer, obter o cargo, estar em destaque. Nós precisamos entender que em Cristo é necessário ter vida com o Senhor, em primeiro lugar, do que um cargo na igreja, do que um destaque na igreja. Em Jesus, viver aquilo que pregamos é fundamental. É importante nós entendermos também, à luz das Escrituras, que aqueles que não falam a verdade, dos seus lábios não sai vida. Daqueles que professam a mentira, a sua vida é uma vida que está se afastando de Deus. Mas aquele que vive a Cristo, ele dá fruto para a glória de Deus. Um apóstata está corrompido. Aquele que se envolve com a mentira está corrompido pelo pecado. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura, vence e vive aquilo que prega. Que Deus então use você. Que você seja nova criatura. O segundo subtópico do terceiro ponto trata agora sobre a esfera social. Pastor José Gonçalves sabiamente destaca que uma das frentes de Satanás agora é na esfera social. Na esfera social, nós aprendemos que um ataque de Satanás agora é contra a família. E esse ataque contra a família está presente no mundo pós-moderno. Você percebe agora que a família tem sido atacada ferrenhamente através da ação do inimigo, através do ensinamento desse mundo em que nós estamos vivendo. Atualmente, uma das frentes do inimigo das nossas almas é contra a família, uma instituição social estabelecida por Deus. Ele tem atuado nesse mundo pós-moderno contra as bases da família. Aqui nós percebemos, à luz da Escritura, que a família foi estabelecida por Deus. Então nós percebemos que é importante também para o nosso crescimento espiritual, era isso que Paulo ensinava. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, na primeira carta, só lá no capítulo 7, ele traz reflexões, ensinamentos, tira dúvida dos irmãos sobre o casamento, sobre uma vida espiritual em família. Então nós percebemos na Bíblia que a família também contribui para esse crescimento espiritual. E o que o inimigo estava semeando naqueles dias? Semeando naqueles dias que era necessário viver solteiro para ter uma vida espiritual. Hoje em dia, o inimigo também, ele procura destruir as bases do casamento para dizer às pessoas que você não precisa se casar para ter uma família. Nós aprendemos muito bem que aqueles que conhecem a verdade permanecem então na verdade. E a família ela é estabelecida a partir da prática do casamento, da instituição do casamento, conforme as Escrituras. E à luz da Bíblia, nós entendemos que a família ela traz esse exemplo de alegria, de comunhão, de fundamentação, como um grande espelho da igreja. A própria Bíblia fala a respeito dessa família, destacando a respeito do casamento de Jesus com a noiva que é a igreja, vivendo para sempre nos céus, para a glória de Deus. Eu espero muito estar ajudando você. Já avançando, o quarto ponto da nossa lição trata então sobre a igreja protegida. Você pode entender que Jesus nos dá autoridade sobre Satanás. E isso tem uma base bíblica. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 21 e 22. Você pode ler esse texto com os teus alunos. O primeiro subtópico destaca então sobre a necessidade da exposição da palavra de Deus. O pastor José Gonçalves apresenta que a palavra de Deus é exatamente uma ferramenta que nós temos em mãos para vencer os ataques de Satanás. Por isso há necessidade de estudar a Bíblia, compreender a Escritura, se apoiar nela, conhecendo os fundamentos da fé cristã. Porque o inimigo também utiliza a palavra para enganar muitas pessoas, ensinando e expondo a Escritura erroneamente. Daí a necessidade de termos clareza do nosso crescimento em Jesus, compreendendo que a Bíblia é uma espada espiritual. O pastor Warren Wiersbe, em seu comentário, a partir da leitura de 1 Timóteo 4,6, ele destaca que aquele que é obreiro de Cristo, discípulo de Jesus, como você que está me assistindo, como ministro do Senhor, precisa ter duas convicções necessárias. A primeira delas é a verdade ensinada à igreja.
Isso está em 1 Timóteo 4,6. Então, todo aquele que é ministro de Jesus precisa ter convicção dessa verdade que é ensinada à igreja de Cristo. Daí a necessidade de nos prepararmos contra as falsas doutrinas, de nos prepararmos na escola bíblica dominical contra as falsas doutrinas da esfera religiosa, contra as falsas doutrinas da pregação em si. Nós precisamos nos prepararmos para ensinar todo o desígnio de Deus. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 27. Então, em Jesus, nós somos chamados para combater as falsas doutrinas. É por isso que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para defender a fé, combater as falsas doutrinas, apresentar o verdadeiro evangelho. Esse é o nosso papel em Jesus e apresentar isso com clareza. A segunda verdade que nós precisamos aprender é que aquele que é ministro também precisa se alimentar da palavra de Deus. 1 Timóteo 4,6. O verdadeiro obreiro de Cristo, o verdadeiro cristão, se alimenta das Escrituras. Isso está em Jeremias 15,16, Mateus 4,4, 1 de Pedro 2,2. Aquele que é servo de Jesus, ele procura estudar a doutrina cristã. Ele precisa se alimentar, afiar a espada, afiar o machado, afiar exatamente a sua mensagem, para ser capaz de liderar a igreja de Cristo e ensinar essa palavra sobre a igreja de Cristo. Aquele que é um bom ministro de Cristo, ele procura diariamente viver essa palavra, pregar essa palavra pela fé. E que você também faça isso. Já avançando, último subtópico da aula de hoje, que é o segundo, trata então sobre a prática da oração. Pastor José Gonçalves comenta que nós possuímos então a ferramenta da oração e da palavra. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. A tônica do ministro deve ser a palavra de Deus. E a tônica do ministro também deve ser a oração. O crente em Jesus deve se envolver em oração. Aquele que está cauterizado não faz isso, mas aquele que é servo de Cristo se preocupa agora contra os ataques do mal. Isso está presente lá em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7. A igreja de Cristo, ela separa novos líderes para poder agora avançar com seus pastores no ensino da palavra e na oração. Paulo lembra a Timóteo que o verdadeiro ministro, o bom ministro, ele prega a palavra, se alimenta da palavra e vive essas palavras pela fé. Essa é a nossa responsabilidade. Gente boa, espero muito ter ajudado você na aula de hoje, para a glória de Deus. Se essa aula foi edificante para você, se eu contribuir contigo na aula de hoje, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Tem muita gente fazendo isso com muito carinho. Eu tenho o prazer de repostar. Deixa teu comentário aí, ele é importante para a gente. O likezinho também nos ajude a crescer em Jesus. Envie essa aula para que mais vidas possam ser edificadas. Posta aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja, posta na tua rede social também, para que possamos propagar o evangelho e a verdadeira palavra de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo agora. Jesus te ama, o evangelho é simples, puro e verdadeiro. E Jesus pode realizar em você uma grande transformação, te transformando em discípulo, tendo agora uma nova oportunidade através da libertação que Jesus nos oferece, a libertação dos nossos pecados. Você pode aceitar Jesus deixando aí no comentário: eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Ou utilizando o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você em Cristo Jesus. Gente boa, como dica de leitura, eu quero indicar o material dessa lição, o texto de apoio dessa lição, que é da editora CPAD. O meu ainda não chegou, estou aguardando chegar, mas vale muito a pena você ter esse material em mãos, que é escrito pelo pastor José Gonçalves. Esse trimestre nós vamos trabalhar uma área muito boa da apologética cristã. Eu estou aqui com um texto que eu citei do Alistair McGrath. Esse material é sensacional, pode te ajudar muito a conhecer a respeito dessa doutrina da defesa da fé. Eu vou citar também outros textos que podem te ajudar, 2 textos do Lee Strobel, em defesa de Cristo. Esse material é sensacional, vale muito a pena você conhecer esse texto para poder ter uma firmeza em Jesus. Em defesa da fé, esse material também é sensacional para você que gosta de estudar a respeito de Cristo e conhecer as bases e fundamentos da nossa fé cristã. Outro texto que eu quero indicar para você,
que é Se Jesus Não Tivesse Nascido. Esse material também é sensacional, da editora Vida, vai te ajudar muito a ter um fundamento em Jesus. Para você que é ibadiano, quero indicar a Evidência Cristã da nossa querida Doris Lemos. Esse material é sensacional e pode trazer uma visão muito legal durante esse trimestre. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 2. Hoje nós vamos trabalhar sobre a sutileza da banalização da graça. Vamos compreender o que é graça de Deus de verdade, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.